tudo que eu passei, né? Da hora que eu comecei até o dia de hoje, era o caminho, foi o preparo. Então, às vezes, não é que você não tá pronta. Às vezes é porque ainda não é a hora. Olá, valiosa, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Valiosas em Ação Podcast, o podcast sobre empreendedorismo feminino para fortalecer você, mulher empreendedora que tá aí. E hoje, gente, eu tô com uma convidada aqui que vocês já ouviram falar várias vezes nesse podcast, mas hoje a gente vai realmente ouvir a história dela. Ela tem muito a agregar e a inspirar para vocês. De quem que eu tô falando? Vou falar um mini currículo dela, só para vocês terem um pouquinho de ideia quem é essa mulher. E aí a gente já começa o nosso papo. Ela é empresária e está fazendo a sua terceira graduação em Gestão de Recursos Humanos e Negócios Digitais na PUC. Ela tem 5 especializações. Além disso, ela tem 10 seres vivos que dependem dela, 5 filhos e 5 bichos. Ela acredita que a sua maior graduação é o maternar. Acredita que tem mais a aprender do que ensinar. Acredita também que encontrou o seu propósito, gerir pessoas. Afirma que só recentemente sentiu de fato qual é o seu maior propósito na vida profissional e defende a ideia de que se você ainda não achou o seu propósito, continue buscando, porque valerá a pena. Quem é essa mulher? Adelaide Conduta. Adelaide, muito obrigada por estar aqui. Obrigada por ter aceitado esse convite, por entrar com a gente nessa jornada. Acredito que vai ser fenomenal o nosso papo. Ai, obrigada a você, Mar. Eu super acredito no que você vem fazendo. Acho que coisas como essa impulsiona, né? Leva para cima, move mulheres, né? E eu acho que quanto mais a gente conversar sobre, a gente falar sobre, mais elas acreditarão, né? Que nada é impossível quando a gente quer aquilo que a gente sonha muito. Sim. Né? Então, por que não fazer, né? Por que não criar? Por que não empreender? Por que não começar algo novo, né? Logicamente, todo mundo tem medo disso, né? Sim. O novo traz medo, mas ele vai deixar de ser novo a partir do momento que você tentar fazer. Exato, exatamente. E para a gente começar um pouquinho a nossa fala, né? Preciso fazer, claro, o agradecimento a nada mais, nada menos do que Papa Rica, né, gente? Quer falar um pouquinho sobre a Papa Rica, aproveitando? Posso falar assim. A Papa Rica, ela existe há 25 anos. Agora, dia 4 de agosto, fizemos 25 anos de história. Né? A gente está no interior de São Paulo, eu digo Indaiatuba, Salto, Porto Feliz e Itu há pouco tempo, são 2 anos. Mas já são 25 anos de história, colhendo, plantando e colhendo, né, os frutos de tentar atender as famílias com qualidade, né, com expertise que a gente tem. Porque lá atrás, por uma mulher empreendedora também, foi fundada em 1998 e 88, acho que 1988. 25 anos, 98. 98, isso. 98. Foi fundado pela Marisa. Sim. Para necessidade própria. Então, assim, ela não abriu pensando em vou criar a Papa Rica para empreender. Não. Primeiro a ideia era eu preciso nutrir e alimentar os meus filhos com aquilo que eu sei fazer melhor. E tá aí. A gente hoje quase no interior todo e já são 2 estados diferentes de São Paulo. Sim. E facilitando a vida, né, das mães, principalmente essas mães que vivem uma correria danada, né, Adelaide? Que empreendem e que precisam realmente de tempo também, de qualidade com seus filhos, mas precisam dessa facilidade, né? A Papa Rica vem com essa proposta. Isso, né? Eu acho assim, o que acontece com as mães, né? A mãe nasce a culpa junto com ela, não tem como, né? Como lidar com isso, né? Como entender que você pode, sim, demonstrar várias formas de afeto que não seja cozinhando para o seu filho. Sim. Né? Que tal passar mais tempo com ele, né? Ou você acha que quando você faz um esporte, um lazer, uma terapia, você também não está fortalecendo essa relação com o seu filho porque ele não está ali naquele momento. Você está. Mãe sã, família equilibrada, né? E então, eu acredito que a gente não precisa estar o tempo todo na cozinha, né? Sim. Que bom que é cozinhar, receber as pessoas, é bom. Mas no dia a dia, se você tiver algo já pronto, que é semelhante ao que você faria naquele momento, né? Sem aditivo, sem estabilizante, sem corante, por que não? Sim. E acredito que essa é a preocupação de muitas mães, né?
Como que eu vou investir, então, numa alimentação que às vezes eu não conheço? A Papai Rica, ela vem com essa proposta, né? De uma alimentação balanceada, de uma alimentação realmente real ali, né? Que vai suprir essa necessidade sem esse medo, né? Ah, eu vou dar essa alimentação pro meu filho, mas será que vai ser boa? A gente tem, é lógico, comida congelada está associada ao quê? A comida que não é muito de qualidade, né? Porque ela está congelada. Ela foi para um freezer, ela ficou lá. Que não é o caso. Por quê? Porque não é congelada. A nossa comida ela é ultra congelada. E isso é diferente. A gente preserva sabor, textura e os nutrientes do alimento. Então, não tem como comparar, né? Então, se eu sei que quem faz o processo é alguém que tem a minha credibilidade, eu sei que ali tem 5 grupos alimentares sempre, que é o que o meu filho precisa. E ainda sei que o ultracongelamento vai fazer com que ele não seja uma criança seletiva no futuro. Como não? Não é nem por que não. É como não. Exato. Então, isso veio da demanda pessoal, né, minha, para depois ser minha loja, empreender nisso, sabe? Primeiro eu vi como eu preciso alimentar os gêmeos. E depois veio como negócio, sim. Ótimo, que bacana. E vamos falar um pouquinho então da sua jornada de Vamos. vida, de profissional, de tudo. Eu quero que você fique super tranquila, super leve para trazer um pouquinho aí de quem é a Adelaide, né? Como que a Adelaide chegou hoje, no que ela é hoje, no que ela ajuda tantas pessoas hoje. Conta um pouquinho aí dessa sua jornada. Ai, Má, eu acho que eu sou a soma de tudo que já aconteceu comigo. Eu sempre penso dessa forma. A gente, às vezes, se pega passando por situações em que a gente dá muito valor ao que é ruim, ao que não foi bom. E eu me pego pensando que bom que tudo isso aconteceu, né? Porque senão eu não seria hoje quem eu sou. Eu não enxergaria a vida hoje como eu enxergo. Talvez com mais leveza, com mais praticidade, com mais objetividade. Quando eu logo me formo em Direito, né? Tiro minha OAB, eu queria ser delegada da Polícia Federal. Era um sonho. Eu só fiz Direito para fazer o concurso para delegada. E logo quando eu me formo, passo na OAB, continuo estudando, vejo um concurso da Polícia Civil, eu faço. E quando vem a possibilidade de ir para uma segunda etapa, eu me vejo grávida do Mateus, que se chama Mateus porque significa primeiro os teus. Então, ele era meu primogênito. E ali, na minha concepção, naquele momento, eu não ia conseguir conciliar armas e mamadeiras. Então, eu desisto, momentaneamente que seja, né, da ideia de fazer o concurso para delegada. Por coisas da vida, vou morar em Angola, passo lá alguns anos com o Mateus. Nessa caminhada, eu tenho o Lucas, eu volto para o Brasil, vejo ele nascer, tenho ele e volto para Angola com mais uma criança pequena. E depois de alguns anos a gente retorna de vez. Quando a gente retorna, eu já venho com mais umas 5 profissões junto comigo. Porque todo o tempo que eu fiquei lá, eu busquei me qualificar. Eu busquei crescer, eu busquei aprender tudo o que era possível e imaginável. Porque eu sabia que o retorno sempre é mais difícil para quem passa longe. Alguns anos do Brasil. E isso aconteceu. Logo quando eu chego, com 3 dias eu já estou em um novo emprego, trabalhando na área de fotografia, da qual eu era apaixonada desde criança, mas não era profissional ainda daquela área. Mas eu busquei isso em Angola, o tempo que eu fiquei lá, eu busquei fazer cursos, eu vim ao Brasil algumas vezes fazer esses cursos. E quando eu volto, eu tenho uma proposta boa e eu começo a trabalhar com fotografia. Com isso, veio o diagnóstico do Mateus, com 7 anos, de TDAH, transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. Ali, nem vou falar que meu mundo caiu, porque nunca que isso não aconteceu. Uhum. A única coisa que eu senti ali naquele momento é que eu precisava dominar o assunto. Eu precisava entender o que era, para que era, como era, quando era, tudo. Para que eu pudesse ajudá-lo nessa nova caminhada, né? E assim foi a segunda graduação, foram as pós-graduações, todas na área de educação, porque eu precisava, sim, ajudá-lo. E aí vem uma primeira franquia de educação. Eu passo anos atendendo crianças que precisam de uma atenção especial, crianças com transtornos. Na sua maioria, na verdade, não eram crianças com transtorno. Eram crianças que não sabiam estudar, que não sabiam sentar, não tinham uma metodologia de ensino, né? A gente vê hoje as escolas, elas ensinam ainda conteúdos, né?
Ninguém ensina um menino como ele planejar os seus estudos, né? E isso eu fazia com as crianças e realmente me sentia muito realizada naquele lugar. Até que vem a minha separação, vem novos desafios, mãe solo, independente, pensando, não quero mais ninguém na minha vida, né? Vem a vida e diz, você não sabe de nada, né? Te fala assim, ó, você não sabe de nada. Aparece o Felipe, meu segundo esposo, e me traz para São Paulo, né? Não dava para ele ficar em Recife, dava para eu vir a São Paulo, porque eu podia novamente recomeçar. E aí a gente aqui, primeiro a gente fica morando em Santana de Parnaíba, depois é que a gente veio para Itu. E aqui, os gêmeos, eles não nascem aqui, mas eu venho com eles muito pequenininho para Itu. E quando eu vim com eles para cá, era eu, os 3 mais velhos e os 2 pequenos, pequenininhos. E quando começa a bater aquela quase introdução alimentar, qualquer mãe pira. Você pode ter 10 filhos, você vai pirar em todos eles. Não tem como. Por quê? Porque cada um aceita a alimentação de uma forma. E com cada um dos meus foi diferente, inclusive com os gêmeos. Mesmo pai, mesma mãe, mesma barriga. E foi diferente com o João e a Maria. E isso vai me batendo uma angústia. Eu começo a fazer os congelados em casa, como sempre fiz. Mas eu não estava conseguindo empreender de segunda a sexta e cozinhar sábado e domingo. E aí, os 3 mais velhos ficam aonde? Não tem tempo para isso, né? Porque é uma atenção que você tem que dar para todos ali, querendo ou não. Sim, e eu não tô falando nem das cachorras, nem do gato, nem do marido, nem da casa, né? Então, você se vê nessa sinuca de bico, né? E aí, eu começo a procurar papinha, comidinha na internet. Onde é que eu vou achar? Eu lembrava, caraca, em Recife tem. Eu encontro isso lá. Então, eu nunca passou na minha cabeça que eu não encontraria aqui. Porque a gente tá em São Paulo, né? E continuei procurando. E nessa, eu ampliei no Google a área de busca. E achei em Sorocaba. Eu achei a Papa Rica em Sorocaba. E me tornei a maior cliente deles. Toda sexta-feira, eu pegava a estrada e eu ia buscar a comida da semana. Numa dessas indas e vindas, eu pensei, gente, por que não trazer, né? Pensei primeiro em Itu, depois, mas Indaiatuba é enorme, né? Indaiatuba tem um potencial. Vou trazer para Indaiatuba. Vou trazer para Itu, Salto está ali no meio. Porto Feliz está do lado. Eu pensei, não. Pensar pequeno e pensar grande, você gasta a mesma energia. E daí eu trouxe a Papa Rica para essas 4 cidades. E foi assim que ela surgiu aqui, né? Sim. Nessas 4 cidades, porque foi não é desejo, né? Foi uma necessidade. Foi uma necessidade minha, pessoal, com eles. Eles agora estão com 3 anos de idade e comem ainda a linha de introdução alimentar, que normalmente começa aos 6 meses e eles começaram aos 7 meses, porque foi quando eu descobri. E eles ainda comem essa mesma linha. Ou seja, eu nem passei ainda, porque eles já podem passar para a linha comidinhas, mas eu ainda não passei. Por quê? Para mim, custo-benefício. Dentro da IA, Introdução Alimentar, vem 2 packs. São 2 crianças. 2 packs, perfeito. Né? O que é que ele vem? Vem sem sal. Bota um pouquinho de sal e tá ótimo. Eles comem até hoje. Ou seja, vai enjoar. Vamos em 2 anos e meio. E ainda não aconteceu isso. O que a gente bota? Às vezes bota um azeitinho, a gente vai dando uma dinâmica, porque como todo mundo, a gente enjoa de comidas, né? Mas tem dado super certo dessa forma. E eu pensei muito nisso, mulher, empreendedora, família, como é que você faz, né? Como é que você lida com tudo que você tem que fazer? É difícil, né? Sim. E aí a gente busca alternativas. Exato. E aí você traz essa questão que é muito importante a gente falar, principalmente para aquela mulher, normalmente que quer empreender, que está nessa jornada, que é o quê? O quanto a sua necessidade pode se tornar um negócio. Porque a sua necessidade pode ser necessidade de outras pessoas. Sim. E quando você consegue suprir isso para você, e você transformar isso num negócio, você vai estar ajudando também outras pessoas. Eu acho que sim. Eu acho que quando você junta aquilo que você precisa com a sua experiência, você vende melhor. Eu sempre falo isso com todo mundo que eu converso. Toda mulher empreendedora que chega para conversar comigo, eu procuro ouvir sempre a história dela e eu sempre viro para ela e falo, conta a tua história.
Porque histórias vendem. Sim. E a gente sabe disso. Por que que histórias vendem? Não olhando pelo comercial. Histórias vendem porque elas conectam pessoas. E hoje o que é que a gente sente uma falta imensa? É de conexão. A vida está muito rápida, né? Um clique e eu vejo tudo, eu tenho acesso a tudo. Mas eu não estou me conectando com as pessoas. A gente nunca esteve tão conectada com a internet em todos os tempos. E as pessoas estão esquecendo de se conectarem umas com as outras, né? É parar, ouvir um pouco da história do outro e entender o que é que meu pode ficar naquela pessoa. O que é que um pouquinho meu eu não posso doar? Eu posso fazer isso. Então, eu acho que é o que eu venho fazendo com as pessoas que eu encontro, com as pessoas que eu conheço. Eu sempre fui muito faladora. Muito, muito, muito. E eu aprendi, eu acho que tem uns 5 anos que eu venho me policiando muito nesse sentido para que eu compreenda porque é que eu tenho 2 ouvidos. Eu só tenho uma boca. Talvez seja para eu escutar mais. E eu noto que conexão existindo com essas pessoas. Sim. E a gente sabe que hoje em dia tudo que é rápido, né? Tá aí o fast food, a nossa vida, né? Sempre muito rápida, muito dinâmica. A gente passa batido. Então, uma coisa que eu não deixo que aconteça nunca na minha loja. Em nenhuma delas. E o time é treinado para isso. Não quero atendimentos pensando no próximo atendimento. Eu quero que mulheres, famílias entrem aqui e sintam que aqui é um espaço de empatia, de acolhimento. Sabe? Que ela venha para conversar e tomar um café também. Sabe? Não só para comprar algo para sua família. E a gente tem recebido boas respostas desses atendimentos. Você de fato abraça a pessoa que está ali, né, disposta a comprar na sua loja. Isso é muito importante e é uma falta muito grande porque o vender, ele é extremamente importante porque a nossa vida, né, a gente precisa do dinheiro ali pra gente se manter e tudo mais. Mas não é só sobre a venda, Não. mas é sobre aquilo que você vai fazer até realmente a venda acontecer. E você acha que isso realmente tem feito sentido pra você? Como que tá essa questão? Então, é exatamente sobre isso. Eu me recuso a acreditar que a gente vende comida congelada. Eu não acredito nisso. Eu acho que se eu acredito, no dia que eu acreditar, eu fecho as lojas. Eu acredito que a gente vende paz, tranquilidade, sossego, harmonia, tempo livre. O que é que você faz com o seu tempo livre? Aí eu faço academia, eu vou à terapia, eu fico com os meus filhos. Tudo isso é qualidade de vida. Tudo isso é o tempo que você poderia estar na cozinha e você não está. Porque você decidiu que no seu freezer é melhor ter papa rica. Porque eu não preciso ser a sobrecarregada e a exausta. Principalmente para ter sucesso. Eu não preciso disso. Eu preciso, sim, viver o tempo que temos, né? Mas com sabedoria. Né? Diz assim, equilibrar pratos. É um eterno equilibrar pratos, né? É você conseguir fazer com que a dinâmica da sua casa e da sua família seja, assim, a sua prioridade, né? E que você pegue o tempo que você tem livre e usufrua dele da melhor forma possível. Eu acho que a Papa Rica, ela vem para fazer isso com você. Né? Ela não vem para te dar um prato de comida congelada. Ela vem para te dar o sossego que muitas vezes a gente chega em casa à noite, depois de um dia muito cansado, a gente não tem. A gente não tem sequer tempo de abraçar os filhos da gente. Porque a gente precisa fazer o jantar deles. E eu vivi isso durante muito tempo. E já tem agora 3 anos que eu já não sei mais o que é passar por isso, porque o meu freezer sempre vai ter papa rica dentro dele. Sim. É justamente sobre viver, né? É sobre ter esse momento ao seu favor, né? Ter esse tempo de qualidade para você. E aí você falou uma coisa muito bacana, Adelaide, que é quantas mulheres normalmente acham que pra gente ter sucesso a gente precisa estar sempre cansada, descabelada e fazendo 1000 coisas e tudo mais, né? Como que você lida? Porque hoje, assim, você é uma mulher que tá em várias frentes, né? Fazendo várias coisas, gerenciando aí essas lojas, além dos seus outros projetos. Como é que você gerencia tudo isso? Conta um pouquinho. Sabe o que é que eu tento fazer hoje, Mar? Onde eu estiver, eu vou estar 100%. Esse é um compromisso meu para com quem eu esteja. Então, se eu estou na empresa, provavelmente eu não vou resolver pepinos da minha casa.
não naquele momento. Porque eu preciso estar 100% ali. E as pessoas que trabalham comigo sabem disso. É claro que, em sendo urgências, me telefonarão, não me mandarão mensagens. Porque normalmente o telefone vai estar do lado, porque eu preciso estar ali 100%. E quando eu estou em casa, eu faço exatamente a mesma coisa. Eu preciso estar 100% com eles. Meu tempo é escasso. Hoje ele é muito curto. Eu falo sempre, eu queria ter mais de 24 horas no dia. 36 talvez já desse para eu começar a fazer alguma coisa diferente. Mas 24 é muito pouco. Então, eu tento realmente sempre fazer dessa forma. Você sempre consegue dar conta de tudo? Claro que não. E tá tudo bem. Você não precisa passar a ideia de que sobrecarga é vida. Exaustão não é vida. E eu vejo muitas e muitas e muitas mulheres exaustas. Mas eu vou lhe dizer, Má, na maioria das vezes, porque não tem com quem dividir a carga do maternar. Sabe, é muito lindo ter filhos. Eu tenho 5. Eu tive 10 gestações. Era propósito de uma vida. Era realmente gerar. E graças a Deus eu alcancei. Mas é extremamente esgotante o educar. Não acho difícil parir. Não acho difícil amamentar. Não acho difícil introdução alimentar. Mas o educar constantemente no mundo de hoje é exaustivo. E você olha para algumas mulheres e você vê que elas não têm com quem contar. Elas não têm rede de apoio. Elas não têm o pai das crianças com quem elas possam dividir. E você imagina uma mulher dessa empreender? Então, assim, eu me sinto muito honrada quando eu conheço essas mulheres. Escutei recentemente de uma que eu era uma guerreira. Eu não. Não sou. Sabe por quê? Porque eu tenho rede de apoio. E a minha vida é muito mais leve por isso. Sim. Guerreira é você, que tem 3 filhas sem rede de apoio. E como que você dá conta? Então, é isso que eu vejo no meu dia a dia, é isso que eu sinto quando eu encontro com essas mulheres, sabe? O quanto que... E eu faço essa comparação, querendo ou não, na minha cabeça. O quanto que minha vida, querendo ou não, ela é leve. Eu tenho muita coisa para fazer? Tenho. Eu tenho muito propósito, eu tenho muito trabalho? Tenho. Mas eu não chego em casa, Má, e digo assim, eu tô exausta. É muito difícil, sabe? Eu chego e tô cansada, mas que dia maravilhoso. Como deu para produzir hoje? Não tem coisa mais satisfatória para mim do que ticar tudo que eu tinha para fazer. E olhar para minha agenda, caraca, eu fiz tudo hoje. Sim. Isso para mim é muito satisfatório. Mas eu só consigo fazer isso porque eu tenho uma rede de apoio. Porque se eu não tivesse, eu não conseguiria. São muitos meninos para lidar com tudo isso e para gerenciar a agenda deles, né? Porque cada um faz uma coisa diferente, está numa idade diferente, a demanda de cada um é diferente, né? Tirando dos gêmeos, que é quase sempre a mesma demanda. Então, eu encontro muito com essas mulheres. E isso me fortalece. Porque essa troca, para mim, é muito... Eu cresço muito com isso, sabe? Então, é muito engraçado, às vezes, ver elas falando, ai, Adelaide, eu queria conversar com você, mas elas me deixam muito mais do que eu deixo nelas. Eu tenho essa sensação, sabe? E enquanto eu puder fazer isso, vai ser isso que eu vou fazer. Sim. Sabe? É ajudar nesse sentido de... Eu acredito no potencial feminino. Sabe? Eu acho que quando a gente se dispõe a fazer, a gente é melhor do que muita gente. Sem querer fazer comparações com o mundo masculino. Sim. Mas eu acredito nisso. Acredito que fazemos com maestria quando a gente decide que quer fazer. Sim. E você fala dessa questão de acreditar no potencial feminino. Isso é muito importante. Porque, infelizmente, ainda existe para algumas pessoas essa rivalidade feminina, essa questão, porque eu tenho que fazer sozinha, ninguém ajuda e tudo mais. E de um tempo para cá eu mudei muito a minha visão com relação a isso, porque hoje esse projeto aqui, que é o Valiosas em Ação, ele só existe devido ao apoio de mulheres, né? E uma delas é de fato você, que acreditou nessa causa e falou, não, vamos lá, vamos fazer acontecer. Isso é muito importante, né? Porque você começa realmente a enxergar as coisas, fazer acontecer as coisas, porque tem uma rede por trás. Sim. Né? Sim. Quando que você começou a perceber isso? Dessa questão de, não, realmente existe esse potencial feminino, sempre existiu. Teve um momento da sua vida que isso começou a mudar. Fala um pouquinho.
Eu acho, quando a gente começa a frequentar ambientes que predominam as mulheres, você começa a se sentir empoderada, sabe? Você começa a sentir que sozinha eu posso ir mais longe, né? Não. Sozinha eu posso ir mais rápido. Uhum. Junta eu posso ir mais longe. Exato. E você realmente você pensa isso, você sente isso. E quando eu me dei conta de que quanto mais eu partilho da minha história e eu converso com essas mulheres de que sim, é possível, mais coisas acontecem, sabe? Quanto mais eu dou ao universo, mais ele retribui. E eu sinto isso no meu dia a dia. Então, eu sempre escutei, quando eu comecei a empreender, que eu teria muitos problemas, porque eu seria sozinha. Eu decidi nunca ter sócios. Lá atrás, cheguei a ter uma sócia. E depois da experiência vivida, decidi nunca mais ter sócios. E assim venho ainda com essa ideia na minha cabeça. E escutei do meu irmão empresário, meu irmão mais velho, exatamente isso. Você sempre vai sofrer muito, porque você não tem com quem dividir. Quando a gente tem sócios, a gente divide os problemas também com eles. A gente não só divide, né, o que é o lucro. A gente divide os problemas e isso torna a nossa carga menor. O peso é menor de empreender. E ele está certo. Mas eu continuava sem querer sócios. E como é que eu faço isso, então? Então, aí a ideia de eu preciso me conectar com grupos de empresários, com grupos de apoio, para que eu não me sinta mais só. E eu não tenha que precisar de sócios para isso. Sim. E dividir essa jornada realmente, né? E ter a ajuda também de pessoas que vão te inspirar, que vão muitas vezes, te ajudar com relação a isso. Porque você tá nesses grupos, querendo ou não, você recebe essa ajuda indiretamente muitas vezes, mas que te mantém no caminho também, né? Sim, eu acho. Eu acho que muitas vezes a gente frequenta esses grupos, às vezes a gente nem sabe por que tá lá, né? Por que começou? Eu realmente, se você me perguntar por que que lá atrás eu comecei, eu não vou saber. Foi um convite. Eu recebi um convite. E aí você vai assistindo uma palestra, alguém falando, alguém que você diz, caraca, você olha assim, é por aí. É exatamente isso. E isso vai se apropriando, isso vai tomando força, né? E você chega numa hora que você olha e faz, é isso aí que eu quero. Eu quero poder ajudar dessa forma, né? E aí foi quando eu entendi que a minha história fazia com que inspirassem outras pessoas a empreender, sabe? A entender que é uma vida sozinha, se você não tem sócios. É uma vida em que você é multitarefas, né? Porque você é RH, você é o marketing, né? Você é o vendedor e muitas vezes você está assim, sozinho. Mas você não precisa estar. Demorou um pouco para eu entender isso, sabe? Você não precisa estar. Existem alguns grupos, e existe até quem está ao seu entorno. Você pode sim pedir ajuda dessas pessoas, né? Conversar com alguém, encontrar com uma mulher que você admira, trocar figurinha, senta, conversa um pouco. Isso já vai fazer seu coração sossegar, porque a jornada realmente ela não é fácil. E é isso que eu falo quando eu boto maternar e eu boto empreender. Sabe? Porque o empreender já é muito difícil, seja para o homem, seja para a mulher. A gente sabe que é. Mas você imagina o quanto não é muito mais difícil para uma mulher. Para uma mulher que tem filhos. Exato. Porque eu não sei, a gente não consegue, tipo, desconectar e ir trabalhar. O homem consegue fazer isso, e que bom que ele consegue. Porque ele é mais leve. Nós não somos, porque não conseguimos fazer dessa forma. Não tem uma mulher que tem um filho que vá, abre a sua empresa e simplesmente ela desligue o botãozinho. E ela não pense que não botou o lanche hoje dentro da bolsa, não estudou o suficiente com ele para a prova, não olhou a agenda dele, não conferiu como iria ser essa semana dessa criança. A gente sente o quê? Novamente? Culpa. Sabe? E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Se você começar a entender que coloque as coisas no lugar, organize a casa. E quando eu falo a casa, é o seu interior. Organize-se. Eu passei a escrever muito para ver se eu conseguia me organizar. E eu descobri que quando eu coloco no papel, eu esvazio a cabeça.
Inclusive, foi uma forma que eu encontrei para dormir melhor. Como sou uma pessoa que passa o dia todo trabalhando e tem um pouco tempo quando eu chego em casa e fico com as crianças, na hora que eu deito, me vem à cabeça sempre tudo o que eu fiz e o que eu preciso fazer. E eu passava 2, 3 horas para adormecer. E eu parei para pensar, eu não posso mais fazer isso. Porque são 2, 3 horas de sono que eu estou perdendo, eu vou terminar acordando exausta e isso depois de um tempo vai prejudicar a minha saúde. Eu pensei, como é que eu posso resolver? E li em algum lugar que dizia, escreva. Antes de dormir, deixe sempre um caderninho do seu lado, com caneta. Escreva tudo que você tem que fazer amanhã. Bote no papel. E eu achava que isso não ia funcionar. E isso funcionou. Então eu escrevo, eu boto no papel ou mentalmente eu penso. Já está tudo anotado. Você não precisa mais pensar nisso. E eu venho dormindo em meia hora. O que eu levava 2, 3 horas para dormir. Então organize a casa. Organize o seu interior, né? Faça com que o topo da sua lista seja de fato as suas prioridades. Mas pense em que prioridades são essas. Exato. Sabe onde é que você quer chegar? Sim. Seja objetivo. E não desista. Não ache que você não pode chegar. Porque se você acreditar que pode, você poderá. Sim, exatamente. E aí você fala de prioridades, né? Colocar no topo da lista quais são as suas prioridades e quais prioridades são essas. É muito importante ter clareza dessas prioridades, porque tudo aquilo que você prioriza, você faz um investimento emocional em cima daquilo. E será que você está sendo realmente um investimento emocional ou um desgaste emocional? Quando você prioriza algo que, de certa forma, vai ser algo que muitas vezes não está no seu controle, algo que você não pode fazer nada naquele momento, você está se desgastando emocionalmente. E a jornada fica muito mais pesada também. Sim. Aprender a dizer não, Mariane. Aprenda a dizer não. Sabe? É libertador. Porque você já consegue resolver metade dos seus problemas. Quando você faz uma lista de prioridade e você aprende a dizer não, é muito mais fácil você alcançar o que está escrito ali. Sim. Então, de fato, você precisa saber o que são suas prioridades. Quanto tempo você tem para gastar com elas. Né? E aí, faça com maestria. Qualifique-se. Esteja no meio de pessoas que são mais inteligentes que você. Que podem te agregar mais do que você pode agregar a elas. Uhum. Porque faz parte. E eu li em algum lugar que dizia assim, qual a mesa que você quer sentar? Em que mesa você quer estar sentado? Eu quero estar sentado em mesas que as pessoas são melhores que eu. Sim. Porque eu quero, sim, devolver ao mundo, mas eu quero aprender com elas. Eu quero crescer com elas. E, sim, devolver ao mundo. E a única maneira da gente realmente crescer, evoluir, aprender é a gente se colocar nessa posição de eu não sei tudo ainda. Eu tenho muito ainda a me desenvolver, a aprender. Isso é importante, isso não é algo que para você se envergonhar. Não, Nunca. de forma nenhuma, né? Mas algo realmente que te torna humilde e também, opa, tá, você tá num processo de desenvolvimento que é extremamente importante. Tem tanta gente que às vezes acha que é melhor do que todo mundo, que sabe tudo. E aí quando você começa a perceber, essa pessoa ela não consegue avançar mais. Sim. Porque ela não se coloca nessa posição de aprender realmente, de entender que, opa, talvez de um outro modo, de um outro jeito, poderia ser melhor. Sim, eu tenho exemplos muito fortes em minha casa. Minha avó alfabetizou após os 70. Minha mãe fez uma graduação muito cedo, mas fez a segunda já tarde. E eu lembro de ter feito com ela essa segunda graduação, porque ela me levava todos os dias para a faculdade. E isso são exemplos muito fortes para mim. Eu sempre falo que eu vou ser um eterno aprendiz. Eu não quero nunca parar de aprender. Porque eu acho que se eu fizer isso, aí sim, eu estou começando a desistir da minha caminhada. Então, eu não permito que ninguém diga a mim, por exemplo, que é tarde para começar uma graduação. Eu estou com 46, começando a terceira graduação. E é um problema só seu se você acha isso. Porque eu não acho, porque eu não penso, porque eu não acredito nisso. Você é capaz de modificar a sua vida a qualquer momento e a qualquer instante, seja lá o que for. Se te incomoda, se mexa.
saia disso. Às vezes a gente demora para perceber, né? Os sinais às vezes são até claros, mas muitas vezes a mulherada não quer ver. Mas se ela parar, ela enxergar e ela decidir, eu acredito que ninguém segura. Exato. Que ninguém tem esse poder de deter essas pessoas, né? Eu falo que o medo, né? Ele morre de medo de gente determinada, né? Então pega teu medo e deixa ele numa gavetinha, escondidinho. Sim. Abre a gaveta da coragem. Exato. E quando você traz essa fala, isso é uma fala, né? Eu falo muito no meu perfil sobre ser uma mulher confiante. O que é isso? É realmente você acreditar que você é capaz, você ir em direção àquilo que você quer, mas não ser arrogante. Que é aquela pessoa, já sei tudo. Não, não é isso. Mas é realmente alguém que, opa, não tem essa confiança. E você trazendo isso demonstra muito isso, né? Essa postura de uma mulher confiante que, opa, foca naquilo que você quer. Então, você quer fazer uma outra graduação? Ótimo. Vai lá e faz. Não espera que as outras pessoas falem ou digam e tudo mais. Você acha que sempre foi assim? Ou com o tempo você acabou desenvolvendo isso, esse olhar realmente para aquilo que você deseja, para aquilo que você almeja? Eu acho que eu sempre fui assim, Mar. Eu sempre fui muito... Talvez nem sempre tão determinada. Mas eu sempre soube o que eu não queria. E eu acho que isso é meio caminho andado. Porque se você souber o que você não quer, vai ficar mais fácil de você enxergar o que quer, né? Desde muito pequena. Aí tida como respondona, malcriada, né? Porque sempre falei muito o que eu pensava. Você vai ficando mais experiente, você vai aprendendo que nem tudo a gente fala. Mas você vai aprendendo também, sabe o quê? A olhar para as pessoas e entender que tudo que ela está me dando de resposta em atitudes ou em falas é reflexo do que ela transborda. Sim. E eu preciso respeitar a história dos outros, né? A pessoa, quando me trata bem ou me trata mal, certeza absoluta que aquilo ali é o que ela tem dentro de si. Não fala sobre mim, fala sobre ela. E quando você consegue se apropriar disso, a vida muda. Porque você enxerga a vida de outra forma. Você passa a ter mais empatia com o outro. Então, não que eu não tivesse, durante a minha juventude, empatia com o outro. Eu tinha empatia com o outro. Mas eu achava que o que eu pensava teria que ser dito sempre. E não. Nem sempre. Porque, às vezes, aquela pessoa, ela está num mau dia também. Sim. E por que você precisa devolver para ela aquele mau atendimento, né? Por que a Disney consegue encantar os clientes do jeito que eles fazem? Já parou para pensar nisso? Eu fiz alguns cursos com eles. E você começa a entender o porquê disso tudo. Sabe? Porque primeiro você precisa entender o seu propósito e aceitar que as pessoas não são iguais a você. E que às vezes você vai ter que, sim, engolir o sapo do seu cliente e dar um sorriso para ele. Porque às vezes é tudo o que ele precisa naquele momento. Exato. Né? Demora um pouco. Uhum. Mas você vai aprendendo. E eu falo muito sobre isso hoje, como que, para mim, hoje é sinônimo de sabedoria, né? É você aprender com o erro dos outros. É você ver que o outro erra em determinada forma, determinado jeito de ser, e você não fazer aquilo ali. Isso é sabedoria. Você não precisa nem cometer o seu erro. Você está vendo que não dá certo. Já por olhar o outro, né? Muita gente fala assim, a gente aprende no amor ou na dor, né? Particularmente, eu não acredito que a gente aprenda no amor. Que a gente cresça no amor. Eu acho que é a dor que ensina. Sim. Por mais que a gente queira ensinar nossos filhos no amor, e a gente faz isso incansavelmente, vai ser na hora em que eles sentirem na pele algo, eles vão aprender. Exato. Então, um não que recebe, né? Eles vão crescendo com isso daí. E a gente dá tanto não em casa, mas é amor. E é muito difícil. Sabedoria, cresça no amor, é uma sabedoria. Cresça com o erro dos outros, é outra sabedoria. Mas a gente leva um tempo para entender tudo isso. Sim. E aí vem muito desse
amadurecimento também, né, das vivências, daquilo que você realmente vai vivendo e vai aprendendo com tudo isso. E você traz muito essa questão do propósito, né? Hoje você conseguiu encontrar o seu propósito. Você acha que isso demorou muito? Não. Hoje eu acredito que tem muitas mulheres aí, muitas empreendedoras que estão começando, que elas querem também encontrar esse propósito delas. Talvez qual direção que elas precisam olhar? O que que você pode trazer pra gente com relação a essa questão? Vamos lá, Mariane. Se eu tivesse encontrado o meu propósito há 20 anos atrás, eu estava preparada para ele? Com toda certeza não. Então, eu acho que ele vem no momento certo. A gente tem pressa, né? Sempre. A gente tem pressa de encontrar, a gente tem pressa de fazer, porque parece que a gente não tem tanto tempo. Só que, na verdade, opa, calma lá. Vamos um pouco devagar. Vamos entendendo de fato o que é esse propósito. Como que eu entendo que isso é um propósito, né? Ele precisa tocar. Eu lembro, assim, da hora em que eu senti aquilo ali, sabe? É como se alguém tirasse a venda do meu olho e dissesse, como que você não enxergou? O tempo inteiro ele estava aí. E é muito emocionante falar sobre isso, né? Porque é uma vida fazendo várias coisas, né? Sempre empreendendo, mas em ramos diferentes. E você olhar e tudo que eu passei, né? Da hora que eu comecei até o dia de hoje, era o caminho, foi o preparo. Então, às vezes, não é que você não está pronta. Às vezes é porque ainda não é a hora. Mas isso não significa que você tem que deixar de fazer. Significa que você tem que aprimorar. E não deixar de fazer. Se aprimore. Porque uma hora você vai, de fato, sentir. Você vai invadir algo do tipo, como que eu não vi antes? Estava tão claro na minha frente. E quando isso acontecer, aí você vai estar pronta. Por quê? Porque todos os anos em que você reclamou, em que você pensou, não veio, não estou entendendo, por que a coisa não anda, por que as coisas não fluem, era preparo, era o caminho para poder você, de fato, entender qual é o seu propósito e assumi-lo com maestria. Exato. Né? Então, assim, não acho que seja algo que a gente alcance com seus 20 e poucos anos, mas que quem alcança, eu acho que é um espetáculo, porque você vai ter muitos mais anos, né, para colocá-lo, né, de verdade, né, fazer esse propósito. Às vezes a gente não enxerga, às vezes assim, vai de cada um, né? Mas, se não, tenta fazer o que você está fazendo hoje, né, de uma forma diferenciada. Coloca algo seu naquilo ali. Quando eu falo colocar algo seu, é o seu tempo. Sabe? Voltamos para a mesma conexão. É eu parar para ouvir as pessoas. Sabe? Eu hoje, se até lá você se arrepende de alguma coisa, né? Eu olho para trás e eu me arrependo de não ter ouvido as pessoas. De não ter parado, de fato, várias vezes para ouvir as pessoas. Algumas pessoas que passaram por mim. Eu teria feito conexões valiosas. Então, eu acho que é um aprendizado. Mas isso leva um tempo, né? Sim. Isso leva um tempo, se não de idade, de vivência, né? Porque às vezes as coisas não caminham juntas, né? Uhum. Às vezes a gente tem muita idade e pouca vivência, ou o inverso, pouca idade e muita vivência. E aí talvez sim, esse propósito chegue mais cedo. Mas eu acho que eu não tenho nenhuma dúvida é que vale sempre a pena. Procure. Não deixe de procurar. Porque eu acho que uma vida sem propósito ela é vazia. Sim. E eu não entendia de onde vinha o vazio. Eu tinha tudo. Casa, família, filhos, trabalho. E eu não entendia por que eu sentia aquilo ali. E hoje eu acho que é perfeitamente aceitável o que eu sentia. Porque eu não entendia o propósito. E como que foi pra você até mesmo passar por esse momento que você não entendia isso, que você sentia esse vazio? Porque eu acho que tem muitas mulheres hoje que estão nesse momento, nessa fase, né? Elas acabam tendo tudo isso, mas elas ainda sentem esse vazio. É como se elas precisassem de algo realmente pra preencher. E aí elas ficam procurando em todos os cantos, muitas vezes acabam se perdendo. Como que é passar por esse estágio? Você acha que tem que ter esse respeito consigo mesmo, com aquilo que você tá sentindo? Você acha que tem que ignorar isso? Não, eu acho que
Mas só o tempo. Não tem como você atalhar esse tipo de coisa, sabe? Não tem como você querer que isso aconteça mais rápido. Porque isso vem realmente do tempo, né? Eu acho que você começar a enxergar as coisas de uma forma positiva é um começo. Você começar a enxergar as coisas de uma forma determinante é outro começo. Ou seja, eu determino aquilo que eu quero que aconteça. Existe a sua fé e existe a sua ação. Então, a fé me trouxe até o dia em que meu propósito foi descoberto, né? Foi me posto como propósito. Mas até ali a fé me guiou. Não que eu deixasse de agir. Então, assim, não se mantenha em um movimento. Não pare. Continue buscando. Né? Tem a história que fala, jogue sua rede novamente. Né? E quantas vezes a gente joga e não vem o peixe? E aí você tem duas escolhas. Você deixa de jogar a rede ou você continua tentando? Exato. E se você deixar de jogar a rede, o que você vai fazer nesse tempo? Exatamente. Então é a mesma coisa quando dizem pra mim assim, mas você é muito forte, você consegue fazer as coisas. Qual foi a alternativa que eu tive? Eu não deixei de jogar a rede. Foi só isso que eu fiz. Mas eu não deixei de jogar a rede porque eu me sentia forte? Não. É porque eu não tinha alternativa. Isso vem da fé. Você acredita que as coisas vão melhorar. Então você precisa ter essa fé. Não é só o agir, sabe? Eu não acredito que o agir sem acreditar em algo dê certo, nem só acreditar em algo sem agir também dê certo. Né? Eu acho que é a junção. Então, enquanto você não estiver preparado, acredite. Acredite fazendo algo. Porque acreditar, achando Parado, só que as coisas vão cair no seu colo, também não vai dar não certo. muda nada, né? Não muda nada. Exato, exatamente. E falando um pouco nisso, talvez juntando todas essas questões que você já trouxe até aqui, ou novas questões, o que você considera que seriam 3 ações, 3 coisas hoje que uma empreendedora que está começando, que está nessa jornada aí de empreender, que está se sentindo perdida, ela realmente precisa começar a fazer para ela entrar em ação, para ela ser uma valiosa em ação? Ai, que difícil. Vamos lá, deixa eu pensar. Eu tô muito pensativa com os números, sabe? Eu acho que algo que eu não curtia, que eu não gostava de fazer, hoje eu vejo como extremamente necessário. Não tem como a tua empresa ter saúde se você não olhar os números. Todos os dias. Todos os dias você precisa olhar os números. Porque você só vai conseguir entender o que fazer com os números. O que é que sai mais? O que sai menos? Onde eu estou acertando? Onde é que eu estou errando? Os números vão responder isso. Então era algo que eu não gostava de fazer. E eu demorei muito tempo para entender que isso é extremamente necessário. Isso é valiosíssimo. Você se apoderar dos números da sua empresa é rumo. É saber para onde ir. Durante muito tempo eu não soube para onde ir, mas eu sabia para onde não ir. Então é quando um produto não dá certo. Esse é um caminho que eu não tenho que ir. Então eu acho que esse é uma ideia, é um conselho, né? Olhe os seus números, jogue sua rede novamente. Sabe? Porque desistir é muito mais fácil do que persistir. Mas desistindo, você não vai chegar em canto algum. E se você persistir, você chega. Se você acreditar nisso. E talvez o terceiro é não deixe que ninguém diga para onde você vai. Você vai para onde você quiser ir. Qual é o limite? Você que bota. Onde é que você quer chegar? Você decide. Não ninguém. Nada, nem ninguém. Acho que seria isso. Ótimo. Gente, que bate-papo delicioso, quanta coisa importante, quanta inspiração, quanta motivação realmente. E são pontos que muitas vezes a gente não para realmente para pensar sobre isso. Porque no empreender a gente fica tanto nessa angústia de eu preciso fazer, eu preciso receber, daí eu preciso ter o dinheiro, daí... Calma, vamos lá. Vamos respirar, vamos entender, vamos olhar para tudo isso, né? Sim. É ter essa cautela também que é tão importante, né? Esse cuidado consigo, essa autoconfiança, realmente, que é o que vai te levar mais longe, né? Essa fé, essa ação que é o que vai te levar mais longe. É Sim. muito importante.
Sim. E apoie-se. Procure redes de apoio. Procure em quem se conectar, com quem se conectar, né? Sozinha, você vai mais rápido. Sim. Mas se você for junto, você pode ir mais longe. Sim. E hoje, falando um pouquinho aí de rede de apoio, de pessoas para se conectar, né? Hoje você se considera uma pessoa que está inserida em ambientes aí com rede de apoio de empresários, empreendedores? Fala um pouquinho sobre isso. Eu faço parte do BNI, né? Que é uma rede de empresários, né? Somos quase 10 mil membros no Brasil, 300 mil membros no mundo. Então, não é uma rede pequena. Aqui em Itu a gente tem um grupo, como a gente tem também nas regiões próximas a Itu, onde encontramos uns com os outros, uma vez na semana, para fazer o nosso network, fazer a nossa troca de experiência, nos apoiar, né? Conversar. A gente sempre tem o network antes, o network depois, no meio da reunião. E isso serve para a gente trocar essas experiências, exatamente isso, falar sobre isso, né? E entender que você não está sozinho. Porque eu acho que é um dos pontos mais fortes para mim, dentro do BNI, é eu entender que eu não sou mais um empresário, uma empresária sozinha. Eu posso contar com aquelas pessoas. Por quê? Porque aquelas pessoas passam pelas coisas que eu passo, né? E isso gera o que? Identificação. E na hora que isso acontece, você entende que, se ele passou por isso e passou, pode passar comigo também. Então, eu não vou desistir, eu vou continuar. E isso é um pouquinho do que o BNI traz, né? O fato de você... Eu falo sempre que me perguntam assim, mas Adelaide, por que essa escolha, né, do BNI? E eu falo, eu sempre acreditei que o BNI fosse extensão da minha casa. Aquilo que eu já fazia, mas eu não tinha metodologia. E o BNI chega para me dizer assim, existe uma metodologia, você pode fazer desta forma e você vai ter mais resultados, isso é fato. Hoje eu tenho muito mais resultado. Além de eu não estar sozinha, os números da minha empresa são outros. Porque eu tenho, hoje, trabalhando para mim, 32 pessoas no marketing. E são os 32 empresários que fazem parte do BNI, aqui de Itu. E isso é fantástico. É um fortalecimento muito grande, né? Você cresce, sabe, Mar? Você Sim. cresce não é só como empresário, você cresce como pessoa. Sim. Porque você troca experiências o tempo todo, sabe? É claro que você conhece as pessoas, depois de um tempo você tem a confiança naquelas pessoas e depois de um tempo são elas que te dão suporte para dizer assim, Adelaide, não faz assim. Faz assim. Vê que assim dá certo. Mas, vamos tentar assim? Quando é que você tem isso? Sabe? Então, assim, para mim realmente foi muito diferente. Eu não conhecia a rede, né? Eu não sabia que isso existia. E hoje em dia eu fico impressionada quando alguém me fala que não conhece. Sabe? Na verdade, eu fico chocada. Como assim você não conhece? Você não sabe o que tem na sua cidade? Sabe? Você paga o seu marketing? Quanto que você gasta com marketing? Hoje eu tenho mais de 30 pessoas que chegam nos lugares para falar da Papa Rica. Para falar com a autoridade de falar porque consomem meu produto. Exato. Então, isso vale muito mais do que qualquer agência de marketing, né? Sim. É claro que a gente tem quem trabalha para o nosso marketing, né? Efetivamente falando. Mas bons propagadores do seu produto, quem são? Sim. É aquele famoso boca a boca, só que é um boca a boca com propriedade. Exatamente. Com responsabilidade. Com metodologia, com números. Exato. Sabe? Então, é isso que a gente faz lá. Você entende que você dá e você recebe, né? E o quanto que isso é importante. Nada que isso seja descompensado é interessante. Nem só dar, nem só receber. E você consegue entender isso. Então, para você ter um pouquinho da ideia do que a gente faz. Hoje em dia, eu não imagino entrando em nenhum pet shop que não seja o de quem é o membro, que está lá dentro, comigo. Na minha cabeça por que eu vou comprar ração ou qualquer coisa que eu precise nesses big pet shops, que eu não sei quem são os donos, do que eu posso ajudar quem é daqui, local. Sim. Então, não existe. A gente sempre fez isso. Então, assim, a minha família sempre foi muito baseada nesse tipo de pensamento, desde que a gente veio morar em Itu.
Se eu posso consumir algo que está em tu, eu consumirei. Eu não buscarei fora. E aí vem o BNI e diz, existe metodologia para isso. Sim. E aí eu acho fantástico. E aí, mais uma vez, conexão, né? Porque aí você se conecta realmente com aquela pessoa, você conhece quem tá por trás daquela marca. Sim. Porque primeiro as pessoas compram você, muitas vezes, para depois ela comprar o seu produto, o seu serviço. Sim. Eu acho que o interessante é quando você consegue fazer, sabe o quê? Fazer com que as pessoas se tornem fãs, né? Fãs do seu produto. No Sim. sentido de que hoje, vamos lá, se eu tiver num dia muito apressado, num domingo, que esse fornecedor não funciona e eu preciso de ração, eu compro em outro lugar, eu não vou postar isso em canto algum. Porque eu vou achar que eu tô traindo ele. Sim. Isso eu tô fazendo com que eu me tornei fã do atendimento dele. Exato. E eu acho que sempre vai ser o atendimento. Depois vai ser o produto. Tá? O atendimento, ele é extremamente importante. Olhe e perca o seu tempo com o seu cliente. Porque eu não acredito que isso em momento algum vai ser perda de tempo. Sabe? Esse tipo de conexão. Então, eu acho que o BNI, ele vem na minha vida exatamente para isso. Sabe? Para me mostrar que você chega aqui, você é nova na cidade, você não tem muitas conexões ainda, mas ele fala, vem cá que a gente pode te ajudar. Aqui é um lugar de acolhimento, de empatia e de negócios. Ótimo. E foi assim que eu me senti quando cheguei e encontrei o BNI aqui em Itu. Que bacana, que bacana. E faz parte da sua vida. Sim, hoje sim. Hoje faz parte da minha vida. É engraçado que tem outras... Eu participo de outros movimentos em Indaiatuba, de mulheres, né? Eu sempre procuro esses grupos de mulheres e me sinto, assim, extremamente confortável em circular por eles, sabe? Em estar inserida neles. Porque não acho que isso tem que ser sempre o Clube da Luluzinha, sabe? Sempre só as mulheres. Acho que a gente a gente faz negócio com eles também. E eu acho legal ter esse momento só da Luluzinha. Eu gosto. Me faz sentir conectada, mas também passear entre eles. Sim. Sabe? Poder fazer isso. Eu acho que essa esse é mente equilíbrio. aberta também, né? Sim. É importante para aderir, porque sempre tem um outro lugar, uma outra pessoa que vai poder agregar para você, para sua vida, para o seu negócio. Isso é importante. Eu acho assim, se já tem muita gente no mundo pensando que precisa ser só de uma forma ou de outra. A gente não precisa ser mais um. Se você pode agregar, se você pode somar, por que você não vai fazer isso? Exato. Né? Então, é muito por aí o que eu penso. Exatamente. Somar na vida das pessoas, fortalecer, então, né? As pessoas também, esse empreendedorismo que é o que você falou, que você trouxe. E aproveitando, né, falando desse fortalecimento, eu quero aqui entregar um presente que é também de uma patrocinadora nossa, né? Obrigada. Lidiane Soares. Eu já sei o que tem aqui dentro. Esse daí tá sensacional. São doces finos que ela fez. Uma estética simplesmente perfeito, né? E a Lid, gente, ela faz desde doces comuns até doces finos. Simplesmente maravilhosa. Tá aqui localizada em Itu. E vem pra adoçar, né, a nossa vida, que a gente precisa disso, né, Adelaide? E como, né? A gente precisa Não é só de regime que vive a criatura, né? Exato. Por favor. Exatamente. Isso aqui é gás. Exatamente. Né? É aquela coisa pra dar aquela... Lindo, não tá? Lindo. Lindo, lindo, lindo. Tá muito maravilhoso. Lindo. Super bom gosto, Lid. Exato, Lid, muito obrigada. E aproveito também para agradecer, né, as nossas outras parceiras e patrocinadoras que estão com a gente aqui também, né, no podcast. A Fatinha Fitier, né, vendendo aí moda fitness para vocês, mulheres. A gente tem a Adriana Zironde também, lash designer, também cuidando aí dos cílios e sobrancelhas da mulherada. A Caldonto, com a doutora Caroline Gil, né, dentista. Isa Boschini, beauty designer, que também faz a parte de maquiagem. Inclusive, toda a minha maquiagem do podcast é da Isa. E Papa Rica, né? Maravilhosa. E também temos a NP Hair Studio, que também é aí localizado em Salto, né? Salão de beleza maravilhosa para você, mulher, tá?
Adelaide, que papo gostoso. Que delícia bater esse papo com você, estar aqui. Acredito que foi muito enriquecedor. Acredito que a gente pôde, né? Você pôde trazer um pouco mais de inspiração, motivação para essas mulheres que estão nos ouvindo. E você tem alguma mensagem final, alguma coisa para deixar aí para essas mulheres, para que elas possam refletir, sair daqui realmente pensando? Além de tudo, né? Que elas já vão sair pensando. Ai, Mai, eu acho que eu falei muita coisa, né, sobre como você pode alcançar aqui, né, os seus sonhos. Eu realmente acredito que para a mulher é muito mais difícil. E por isso eu sou engajada nessa causa, nessa ideia de que somos mais fortes se estivermos juntas. E se eu pudesse dizer alguma coisa para a mulherada é jogue sua rede novamente. Sabe, não desista. Porque você vai gastar a mesma energia entre o desistir e o persistir. O que vai ser diferente é o que é que você vai alcançar, né? Se você não desistir. Os seus sonhos. Quanto vale os seus sonhos? Né? Será que vale a pena deixar que alguém faça você acreditar que isso não é possível? Até quando a gente permite que isso aconteça? Exato. Né? Até quando a gente permite que as pessoas digam como podemos ser? Não deixe que isso aconteça. Eu acho que se você, de fato, se empoderar e acreditar no seu potencial, nada nem ninguém vai fazer com que você deixe de chegar naquele lugar que você tanto almeja. Exato. Gente, que potência de mulher, que valiosa realmente, né, que está aqui com a gente. Adelaide, agradeço mais uma vez a sua participação, a sua presença, todo o seu apoio, que é muito importante para nós. E deixa aí pro pessoal as redes sociais, né, localização, aonde que eles podem encontrar Papa Rica. Fala um pouquinho aqui para eles, né, para eles saberem. Tá bom. Minha rede pessoal é o Adelaide Maia Conduta, no Instagram. Tem o Papa Rica Itu, Papa Rica Indaiatuba, Papa Rica Salto, Papa Rica Porto Feliz, onde você pode encontrar, né? A gente está aqui em Itu, localizado no Itu Novo Centro, na Rua Maria de Lourdes de Arruda Costa, número 89. Em Indaiatuba, a gente está na frente do Fritz, do restaurante Fritz, na Major Alfredo Camargo Fonseca. Ótimo, perfeito. Então, ó, aqui na região, gente, tem Papa Rica, né? Para quem precisa, pode entrar em contato pelo, né, lá no Instagram tem o WhatsApp, né? Para entrar em contato, pode ir pessoalmente. Faz entrega também, né? Olha lá, faz entrega, a gente. Tem drive-tour. Ó, gente, a mulher trabalha. Exato. Não tem tempo. Não tem tempo. Fez não o tem pedido, desculpa para não comprar. Fez o pedido pelo WhatsApp, parou, pegou. É para facilitar realmente a vida, né? Essa é a ideia. É para facilitar realmente a vida. Então, ó, você que tá aí procurando, né, comidinhas pro seu filho, pra você, pro vovozinho também, né? Tem lá na Papa Rica, realmente, tá bom? E eu agradeço muito, gente, a participação de vocês aqui em mais um episódio do podcast. Agradeço mais uma vez a Adelaide. Deixo aqui a minha rede social, a Mariane Sobral, no Instagram. No YouTube, Spotify, também no Instagram, Valiosas em Ação Podcast, para você realmente poder acompanhar todos os nossos episódios e estar por dentro de tudo aí. E claro que a gente se vê no próximo episódio.